A paz do Senhor Jesus a todos que estão me escutando neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos entrar em oração para que nós possamos ler as Escrituras neste estudo de Gênesis. Amém? Em nome do Senhor. Senhor Deus e Pai, neste momento nós estamos reunidos no Teu nome e agradecemos, Senhor, pela sua vitória na cruz, e por causa da vitória sua na cruz, nos fez renovar no Teu Espírito, crescer no Teu amor, na Sua misericórdia, em nome de Jesus. Te pedimos, ó Pai, com todos aqueles que vão escutar a Tua palavra e vão, Senhor, aprender mais de Ti. Te peço que os ouvidos deles, o sentido deles sejam exercitados através da Sua palavra, em nome do Senhor. Te pedimos, Senhor, que o Senhor encontre qualquer um, meu Pai, que está desanimado na fé, que o Senhor fortaleça em nome de Jesus Cristo, que eles possam, ó Deus, ser renovados, capacitados e levantados através do Seu Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, te louvamos e agradecemos por essa transmissão, Senhor, que o Senhor tem revelado para nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Bendito e exaltado é o nome de Jesus. Já que nós estamos em Gênesis, capítulo número 17. Nós aprendemos como que Abrão, ele ouviu a voz de Deus, saiu da terra dos caldeus, do Ur dos caldeus, saiu e foi ouvir a voz de Deus. Aonde Deus enviava, ele ia. Ainda que tivesse fome no lugar, Deus transportava ele para outro. E aonde Abrão chegava, prosperava. Amém? E há algo muito forte aqui, que no capítulo 13, Abrão vai ter uma sabedoria revelada pela parte de Deus. A partir do verso 7, ele e Ló se apartam, se dividem, por causa que os pastores deles estavam brigando. Então, ele tomou a decisão de ir para Sodoma e Gomorra, Ló, e Abrão tomou a decisão de escolher outro lado para seguir. Agora vamos lá para o capítulo de número 17. Capítulo número 17. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Boa noite, irmã. Deus abençoe, a paz do Senhor. Que bom estás aqui, irmã. Eu estou aqui hoje. Estou aqui, irmão. Tinha andado Amém, irmã. Deus abençoe. Que bom. Seja bem-vinda. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe poderosamente. Em nome do Senhor, irmã. Aleluia. Já começamos aqui, irmãzinha. Abre sua Bíblia em Gênesis capítulo 17, irmã. Em nome do Senhor. Já estamos em Gênesis capítulo 17. Bendito Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Gênesis capítulo 17, verso 1 adiante. E diz: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Veja só, capítulo 17, verso 1, nos chama a atenção para os dias atuais. Nos nossos dias, a palavra que Moisés escreveu do relato que Deus deu a Abraão foi que ele fosse perfeito e andasse na presença dele, porque ele é: eu sou Deus, o Deus Todo-Poderoso. Assim revelou Deus a Abraão. Verso 2 diz: e porei o meu concerto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Ok? A multiplicação que se dá a Deus para Abrão é simplesmente que ele entenda que ele será pai de multidões de pessoas, de gentes, né?
de almas, ele será pai de multidões. Então ele creu, ele andou perfeito na presença do Senhor. Capítulo 17, verso 3. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele. Falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e serás o pai de uma multidão de nações. Agora vamos lá. Primeiro, quando Abrão escutou a voz de Deus, ele se prostrou, ele caiu com seu rosto em terra, e Deus falou com ele. Agora imagine nós, por causa de Jesus, nós prostramos diante dele diariamente, nós encurvamos diante dele diariamente, porque a carne, ela está muito elevada em tentando apagar o espírito em nós, tentando apagar o espírito que Deus, aleluia, colocou em nós. O inimigo, ele tenta fazer isso, mas ele já está vencido, como diz Jesus. Vamos lá, verso 4. Quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. Ou seja, Abraão significa pai de multidões, porque Deus deu a ele multidões. Então Deus trocou o nome de Abrão para Abraão. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Nações. E Deus está falando com Abraão. Entrará México, entrará Guatemala, entrará Honduras, entrará Nicarágua, entrará América do Sul, América Central, América do Norte, entrará Europa, entrará cada país e nação entrará, porque você ouviu a minha voz. Você é pai de multidões e de nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. Verso 6, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para ti ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. Esse era o conceito que Deus estava dando a Abraão. Primeiro, com Noé, foi o conceito do arco-íris. O conceito do arco-íris que Deus deu a Noé como sinal de conserto. Aleluia, que Deus fez com Noé, que não ia terminar com a humanidade com água, ia exterminar mais a terra com água. E o conserto que Deus está fazendo com Abraão é o seguinte: com Abraão é a circuncisão. Ele se circuncidaria também a Ismael no 8º dia. Aí vem, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado será circuncidado todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua semente. Ou seja, ele está falando que se não é filho teu, para ser circuncidado, se ele foi comprado por dinheiro para viver
baixo do seu regaço. Então, eles têm que ser circuncidados também. Mas a circuncisão dada aos estrangeiros tipifica quando Jesus morreu na cruz e ele encontrou os gentios. Esta circuncisão verdadeira, que Jesus morreu na cruz do Calvário, ao terceiro dia ressuscitou. Então ele quebrou a parede intermédia, ele derrubou a parede que intermediava, a parede que dividia-nos de Deus. O véu se rasgou. Agora a circuncisão e a incircuncisão não valem nada mais, porque nós temos aquele que rompeu a parede, que rompeu a escravidão, que rompeu, aleluia, que nós estávamos em delitos de pecado, ele nos uniu outra vez com Deus. Agora não, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, aqueles que não caminham segundo a carne, mas aqueles que caminham conforme ao Espírito Santo, segundo o Espírito de vida, segundo o Espírito de Deus, segundo o Espírito do Pai, segundo o Espírito de Cristo. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro, e qualquer estrangeiro que não for da sua semente. Verso 13. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro, e estará o meu conserto na vossa carne por conserto perpétuo. E o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos, quebrantou o meu conserto. Então Deus está dando conserto a Abraão de circuncisão. Aqueles que não circuncidavam eram extirpados, eram sacados, eram tirados do meio do regaço de Abraão. Então, mas tem uma coisa muito importante, vocês já sabem, né, sobre Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha uma vida eterna. Abraão era somente tudo que ele fez, tudo que ele foi, tudo que ele era somente a sombra do que ia vir ser revelado. A sombra do que ia vir ser revelado é o próprio Cristo. Porque nós vamos entender posteriormente, quando nós lemos aqui anteriormente, nós lemos aqui sobre o Melquisedeque. O Melquisedeque, ele não teve genealogia, ele não teve pai e mãe. Nós lemos aqui no capítulo 14, no verso 18, anteriormente, de Gênesis, ele era só rei de Salém, rei de paz. Mas Abrão, chegando após ele, por vencer a guerra por causa de Ló, que estava preso. Ló estava preso. Houve uma guerra muito forte. Abrão ficou sabendo que o seu sobrinho estava preso. O que ele fez? Juntou toda a tropa e foi a guerrear. Mas depois da guerra, de vencer a guerra, ele contemplou Melquisedeque, rei de Salém. E esse rei era rei de paz, não tinha genealogia, não tinha filho, não tinha pai, não tinha mãe. Né? É uma sombra do que ia vir. E diz que ele era sacerdote de Deus, do Deus Altíssimo. Sacerdote de Deus Altíssimo. Lá no escritor de Hebreus o escritor de Hebreus diz que Cristo é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, o Melquisedeque não tinha pai, não tinha mãe, ele era a sombra do que ia vir. Ele é a sombra do que ia vir, Melquisedeque, e se cumpriu em Cristo. Nós entendemos lá em Mateus, Jesus dizendo: eu não vim abrogar a lei, eu não vim destruir a lei, eu vim para cumprir a lei. O único que pode cumprir a lei aqui sou eu. Ninguém mais pode cumprir a lei, só eu mesmo posso cumprir a lei.
A lei disse: mata a adulterada, a que cometeu adultério, mas porém eu digo, perdoai-a. Jesus em todo momento está falando, porém eu digo, ou seja, ele está acima de tudo que é tradição, porque o homem ele não podia cumprir totalmente o que Deus ordenou, mas Jesus Cristo ele pôde cumprir, até ser morto na cruz ele cumpriu, ressuscitar ele cumpriu, e hoje nós temos vida eterna. Por quê? Porque ele cumpriu, porque ele é rei, porque a sua graça nos fez ter a salvação, pelo meio da sua graça nos foi alcançada a virtude, a redenção. Verso 15 do capítulo 17 diz: disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o teu nome, o seu nome. Porque eu a hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e abençoarei e será mãe das nações, reinos de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e riu-se e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos. E disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de teu rosto. E disse Deus: na verdade Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. Aqui sempre está se apontando para Cristo. Se demonstra aqui que o Senhor Jesus Cristo tinha que vir da linhagem de Abraão, tinha que vir da linhagem de Isaac, tinha que vir da linhagem de José, homem cheio de Deus, homem cheio do Espírito. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido, eis aqui o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente, 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. O meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará neste tempo determinado no ano seguinte. E acabou de falar com ele, e subiu Deus de Abraão. Abraão tinha uma comunicação exclusiva com Deus. Disse que Deus subiu de Abraão, ou seja, Deus estava do lado de Abraão conversando com ele. Deus estava diante de Abraão conversando com ele. Nós agora que nesse mundo atual que nós vivemos, agora quem conversa conosco? O Espírito Santo. O Espírito Santo dá testemunho, aleluia, que nós somos filhos dele. E por causa do Espírito Santo, ele nos convence para que nós possamos, aleluia, entender que o Cristo fala conosco. O Espírito Santo nos leva para que tenhamos uma relação com Cristo, uma relação com Jesus. Jesus disse assim, aleluia, não chamo vós mais de servos, chamo vós agora de amigos, porque os amigos são assim, um cai, o outro levanta. O único que pode levantar-nos quando nós caímos é Jesus Cristo. Aleluia, Jesus Cristo não caiu não, ele descendeu do céu. Jesus Cristo não caiu como Satanás caiu não. Jesus Cristo desceu do céu porque ele disse, eu sou o pão que desceu do céu. Quando Jesus, ele desce do céu, a mesma tipificação de Sara, quando ela teve um filho chamado Isaque, foi a mesma tipificação de Maria, quando ela teve Jesus.
aleluia, do ventre, aleluia, dela saiu o Cristo, a qual foi enxertado pelo Espírito Santo. Não veio da semente de José, veio da semente de Deus. Deus estava apontando para Abraão, dizendo a ele: da sua semente sairá o meu filho, a semente. Ele não está falando sementes, está falando a semente. Ele sempre está apontando para o Cristo, porque a semente que foi enxertada no ventre de Maria foi o Espírito Santo que colocou. E acabou de falar com ele e subiu Deus de Abraão. Verso 23. Então tomou Abraão a seu filho Ismael e a todos os nascidos na sua casa, e todos os comprados por seu dinheiro, todo macho entre os homens da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. E era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Neste mesmo dia, foi circuncidado Abraão e Ismael, seu filho, e todos os homens da sua casa, o nascido em casa e o comprado por dinheiro do estrangeiro, foram circuncidados com ele. Capítulo 18, verso número 1. Aparecem 3 anjos a Abraão. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra. Viu os anjos? Quando Abraão contemplou os anjos, os 3 varões, ele veio e inclinou-se à terra. Esse é homem de Deus. Homem de Deus nem aquele que levanta nariz para cima e se diz homem de Deus, não. Homem de Deus não é aquele que se vangloria. Homem de Deus não é aquele que dá glória para si. Homem de Deus é aquele que postra. Homem de Deus, quando ele vê a glória de Deus, ele cai por terra. Ele entende que o Eterno já chegou perto dele. O Eterno chegou diante dele. Então ele tem que fazer o quê? Encurvar-se, humilhar-se, como Abraão fez. Eram anjos, mas os anjos tinham a resposta do Pai. Os anjos traziam, aleluia, o mandato do Pai. Então o que tinha que fazer? Abraão tinha que encurvar diante deles. Porque todo aquele que traz a resposta do Pai, todo aquele que envia a mensagem, é mensageiro, traz a presença de Deus. Todo aquele que traz a presença de Deus, aleluia, ninguém pode suportar diante dele, porque ele é o mensageiro do eterno Pai, assim os anjos. Verso 3, e disse: meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos. Olha só o que Abraão está dizendo. Meu Senhor, se eu tenho achado graça aos teus olhos. Abraão não vai falar assim: então me dá uma terra, então me dá uma casa, então me dá cavalos, gados, dai-me os camelos, dá-me o melhor dessa terra. Não, ele vai falar assim: ó, se eu tenho agradado aos seus olhos, encontrado graça diante de Deus, diante de ti, rogo-te que não passes de teu servo. Aleluia, aleluia. O que é que nós temos que fazer? Trazer o mesmo exemplo de Abraão. Quando entrarmos na presença de Deus, quando a presença de Deus nos visitar, nós temos que falar assim: ó Deus, eu não quero nada dessa vida, eu só quero que a sua presença não se aparta de mim, eu só quero que o Senhor não vaia de mim, eu só quero que o Senhor fique aqui comigo.
Eu quero que o Senhor fique aqui comigo. Aí o verso 4 diz: traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. Veja só, Abraão está lavando os pés dos anjos. Abraão está lavando os pés dos anjos, está dando conforto para eles. Ah, meu irmão e minha irmã, nós temos que honrar a Deus como Abraão honrou. Lá em Hebreus capítulo 13, verso número 1, o escritor está dizendo assim, olha: hospedai bem aos que chegam diante de vós em vossas casas. Por quê? Porque vocês não sabem se estão recebendo anjos de luz. Vós não sabeis se estão recebendo o Todo-Poderoso na tua casa. Assim que vocês têm que receber bem, assim como o que está passando aqui com Abraão. Abraão contemplou os anjos veio diante dele, e o que está acontecendo? Ele está oferecendo para eles o melhor, está lavando os pés deles, está colocando eles debaixo da árvore. Não somente isso não. Veja só o verso de número 5: e trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração, depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. Abraão está falando dele mesmo, e disseram assim: faze como tens dito. Os anjos falaram com Abraão: então faz o que vós queres, traz o pão aí, lava os meus pés mesmo. O que você propôs no teu coração, faça-o, porque você não está honrando a mim, está honrando a Deus. Eu sou o mensageiro do Pai. Aí o verso 6 diz: e Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda, e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa e deu ao moço, que se apressou em prepará-la. Prepara logo isso aqui, porque tem anjo do Senhor aqui, ó. Chegou a vitória para nós, então nós temos que oferecer para eles o melhor do campo, o melhor de nós. Abraão não está pedindo eles negócios, melhor denominação, melhor prédio, melhor terreno para construir templo. Ele não está pedindo nada disso. Ele está pedindo assim: ó, não aparta de mim a tua glória. Eu vou lá, vou buscar um bocado de pão. Eu vou lá buscar água para lavar os vossos pés. Eu vou lá trazer o melhor do campo para oferecer para vós. Aí vem: e correu Abraão às vacas, tomou uma vitela tenra e boa, e deu ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles, leite, vitela, e ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore. E comeram. Comeram juntos. Sabe o que Deus está falando conosco hoje? Jesus levantou o pão, tendo dado graça, partiu entre os discípulos e disse: esse é meu corpo que é dado por vós, comei. Abraão fez tudo que o Messias ia fazer no futuro. Ele disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir-vos. Como Abraão serviu os anjos, Abraão estava servindo discípulos. Aleluia, sabe para quê? Porque quando Jesus subisse para o Pai, os discípulos ficariam cheios da glória, cheios da magnificência, cheios da bondade, cheios da virtude, cheios do eterno, cheios do Espírito Santo, para que eles possam pregar o evangelho, dizendo: o Senhor Jesus Cristo estava reunido conosco numa casa fechada, num ambiente, aleluia, de 4 paredes, ensinando a nós a viver a virtude
virtude, a viver o evangelho, a viver o compartilhamento da carne dele, que é a crucificação na cruz, que é o derramamento do sangue carmesim na cruz do Calvário. E hoje nós estamos cheios da virtude, para que muitas gerações possam entender que Abraão foi pai de multidões, e nós estamos sendo pai, aleluia, de ensinar o evangelho de Jesus, pai de ensinar o evangelho de Cristo. A palavra pai, aleluia, significa pastor, cuidador. O pastor significa pai, pastor significa cuidador. Abraão está oferecendo para os anjos o melhor que ele ganhou da vida, trabalhando, esforçando, ou escutando a voz de Deus. Abraão vivia totalmente para o ministério de Deus. Abraão era prosperado. E aqui está um ensinamento mais profundo das Escrituras. Sempre se aponta para Jesus. Aí depois que os anjos comeram e alimentaram junto com Abraão, aí os anjos vão falar assim com Abraão: olha, onde está Sara, sua mulher? Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ela aí está na tenda. Ela está lá na tenda, está lá dentro. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda, que estava atrás dele. As mulheres têm um ouvido muito aguçado. Quando é alguma coisa importante, elas veem. Olha, primeiro foram anjos que visitaram. Então ela falou: olha, se anjos estão aqui, e Abraão está desesperado, oferecendo o melhor para eles, então vou ficar com o ouvido em pé aqui para saber o que eles estão falando, né? Abraão está esforçando demais. Esse homem aí, quando ele vê anjos, ou quando ele vê a voz, ou quando ele vê Deus, ou quando ele escuta a voz de Deus, algo passa, esse homem treme. Deixa eu ficar escutando aqui o que está arrumando, o que está passando aí do lado de fora. Aí ela estava lá na porta da tenda, né? Escutando. Aí disse Abraão, e disse o escritor Moisés, dizendo: e eram Abraão e Sara já velhos. O verso 11. E adiantados em idade, já a Sara havia cessado o costume das mulheres, ou seja, a menstruação. O costume das mulheres, que tem, todas as mulheres, havia cessado por causa da velhice dela. Assim, pois, riu-se Sara consigo. Olha só, ela estava escutando tudo. Dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho. Olha o que ela usa, a palavra que ela usa: deleite. Toda mulher, quando tem um filho, ainda mais neste passado, era deleite para elas. Elas ficavam contentas. Agora sim sou mãe. O melhor presente recebi da vida é ser mãe. Então ela: como que eu vou ter deleite? Sou velha. Sou velha. Aí o verso 14 diz: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Tempo determinado tornarei a ti. Verso 12. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho. E disse o Senhor a Abraão: por que se riu, Sara? Dizendo: na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor?
ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Alguém pode ter falado contigo assim: olha, você é um pecador, você é um homossexual, adúltero, você é um homossexual, você é uma prostituta. Eles podem te acusar. Mas o único que pode te salvar e curar suas feridas e transformar a tua vida é Jesus Cristo. Há algo impossível para o Senhor Jesus? Não. O Senhor Jesus Cristo faz regenerar o teu coração e transformar a tua vida e nascer de novo, ser nova criatura e esquecer das coisas passadas. Aleluia. Assim como Sara, ela duvidou momentaneamente, dizendo: eu sou velha, não posso ter deleite. Então o anjo fala: será que tem algo impossível para Deus? Porque você está caçoando, rindo, porque você está aí, aleluia, rinchando, aleluia, estendendo a boca de um lado ao outro, aleluia, gargalhando-se por causa do que eu falei. Há algo impossível para Deus? As pessoas podem gargalhar de ti, pode chamar do que quiser de ti, aleluia, pode julgar. Jesus disse assim: olha, aquele que chama fato teu irmão é cúmplice do juízo, aquele que chama idiota teu irmão é cúmplice do juízo. Quem pode julgar sou eu, quem pode estabelecer algo sou eu. O Espírito Santo, ele é o único que pode fazer algo, o homem não. Agora, deixa eu dar um recado para os ministros aqui de toda a terra. Trata-se de pregar o evangelho e para de ficar julgando teu irmão, tá? Vigia e ora, porque Jesus está voltando. Se você não se arrepender, você vai ficar nessa vida. Oh glória, em nome de Jesus, se arrependa, aleluia, prega o evangelho, fala de Jesus, fala do reino, ama teu próximo, fala do reino de Deus e vigia. Ok? Vamos lá, vamos ler. Então, o verso 15 diz assim, ó: e Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não digas isso. Olha só, uma coisa, o homem, quando a mulher rachou os bicos, né? Outros termos aí no cenário português, no cenário brasileiro, né? A mulher rachou os bicos, ela se gargalhou muito, né? Aí quando o anjo fala assim: olha, por que você riu? Aí ela vai e fala: não riu não, porque eu temi. Ela mentiu. Ela falou: não. O anjo falou assim: não, então somente você riu. Você riu. Aí o verso 16 diz: e levantaram-se aqueles varões ali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Olha só, Abraão não deixava não, ele estava indo rumo para Sodoma e Gomorra. Aí ele estava caminhando, Abraão estava indo com eles, né? Caminhando com eles. Aí o verso número 17 diz: e disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Nele, Abraão, em Abraão, todas as nações são benditas. Em Abraão, todas as nações são benditas. Ou seja, México é bendito, Brasil é bendito, Argentina é bendita, aleluia, Portugal é bendito, Espanha é bendita, Irlanda é bendita, França é bendita, Inglaterra é bendita, Alemanha é bendita. Todas as nações são benditas por causa de Abraão. Creu em Deus. Capítulo 15, verso 6. Abraão creu em Deus e isso foi contado como justiça. Vamos lá. Bendito seja Deus. Porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado, que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra
se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Descerei agora e verei se, com efeito, tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Olha só, quem estava em Sodoma e Gomorra? Ló. Suas filhas estavam em Sodoma e Gomorra. Ló era temente a Deus, porque Ló caminhava com Abraão. Okay? Quando ele saiu de Ur dos Caldeus, Ló saiu com ele. Então, houve uma briga no capítulo 13, houve uma discussão entre os pastores de Ló, porque o Ló tinha muitos gados, e os pastores de Abraão, porque Abraão também tinha muitos gados. Então houve briga entre eles. Então Abraão vai falar com ele: olha, Ló, vai para vive sua vida, porque juntos aqui não dá para viver, porque eles estão brigando entre si. Os pastores estão brigando entre si. Então, se você vai para a direita, eu vou para a esquerda. Se você vai para a esquerda, eu vou para a direita. Decida agora. Então, Ló tomou a direção para Sodoma e Gomorra. Mas diz a palavra aqui no capítulo 18 que o clamor estava chegando diante de Deus. Deus desceu para ver o que estava acontecendo. Então, eu creio que esse clamor era de Ló. Ele vendo todo o pecado que está estabelecido sobre essa cidade. Ele contemplando tudo, ele começa a clamar a Deus: Senhor, tem misericórdia. Misericórdia, Senhor. Eu vim para cá conquistar essa terra, agora o povo está tudo debaixo do pecado. Ó Senhor, tem misericórdia. Eu creio que Ló estava levantando o clamor, porque aqui diz, o clamor estava chegando diante de Deus, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então vivirão aqueles varões o rosto. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Os anjos estavam aí, mas também Deus também estava, porque Abraão não saiu da face do Senhor. Olha, o anjo pode chegar a te abençoar na sua casa, o anjo pode enviar a resposta para a tua família, mas uma coisa eu te falo: quando o anjo ir, não sai da presença dele, não, continua na presença. Quando o anjo te dar a resposta, te dar o contentamento, não sai da presença de Deus, não, porque a presença de Deus está aí. Não desvincula da presença, não, porque a presença dele está aí. Aleluia. Qual que é a presença de Deus hoje? A presença é oração, a presença é busca, a presença é jejum, a presença é estar sempre diante dele, encurvado, dizendo: o anjo se foi, mas eu não sairei da sua presença. Assim como Jacó lutou com os anjos, não deixou o anjo ir, eu também lutarei, não deixarei você ir, meu Pai, porque o Senhor é o Senhor dos exércitos e tem me abençoado, me salvaste, me quebrantaste, foi à cruz, me redimiste, me cobriu com sangue. Aí o verso 23 diz: e chegou-se Abraão dizendo: Senhor, destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela. Aí o rogo, a oração de Abraão para com Deus, a prática, o argumento, a oração: longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo, porque ele estava contemplando seu sobrinho que estava lá. Ele não quis referir o nome dele, mas ele estava clamando: o justo, Senhor, com o impio, que o justo seja com o impio, longe de ti seja, Senhor. Eles não podem ser exterminados juntamente, não faria justiça o juiz de toda a terra. Olha o Espírito Santo falando aqui: olha, Jesus estava lá bem contemplando, aí tinha lá, né, o trigo e o joio. Aí os discípulos estavam assim: ô Senhor, aí o joio e o trigo está crescendo junto. Aí nós estamos contemplando aí, está crescendo junto. Senhor, vamos arrancar o joio. Aí Jesus fala assim: olha, eles estão pequenos, está pequeno demais o joio e o trigo, eles se parecem muito.
ok? Se parece muito. Não vai arrancar, não, porque você vai arrancar o trigo também. Você vai arrancar o trigo também. Não arranca o trigo, não. Não trata de fazer isso agora, não. Deixa crescer. Deixa crescer. Porque quando estiver grande, a diferença está aí. Nos frutos, a diferença está aí. Quando o trigo cresce, ele é diferente do joio. Oh, glória. Então você sabe, esse é trigo. Esse é trigo, tem que deixar o trigo e arrancar o joio. Jesus está falando assim, ó, dessa maneira aqui, ó. No meio da igreja de hoje, está tudo parecido, o joio com o trigo. Tudo parece, tudo é igual. Mas não preocupa não, não faz juízo próprio, não julga não. Deixa quieto, deixa crescer, deixa dar fruto. Aquele que não dá fruto é arrancado e jogado no fogo, mas aquele que dá fruto, ele é limpado para dar mais fruto. Então não se preocupa não, que eu sou juízo, eu sou Deus, eu sou Pai. Não trata de fazer juízo para si mesmo não. Eu sou o Rei dos Reis, eu que trato de arrancar no momento exato. Aleluia. Tem gente que fica julgando o próximo sem saber o que. Ok? Aqui Abraão está falando assim, está rogando a Deus, Senhor, não trata de exterminar a terra com justo e com ímpio, não, Senhor, tem misericórdia. Olha só a oração de Abraão até com Deus, porque os anjos foram e Abraão continuou diante da presença. Está assim, ó Senhor, pelo amor de Deus, eu estou te clamando. Olha só, Senhor, tem misericórdia, o ímpio com o justo não pode ser destruído. Respondeu Abraão dizendo, então disse o Senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos, vamos lá para o verso 25, longe de ti te faças tal coisa que mates o justo como o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja, não faria justiça o juiz de toda a terra? Veja só a inteligência de Abraão, não faria justiça o juiz de toda a terra? Sabe o que é justiça? A palavra justiça é peso igual, ok? Peso igual, peso justo. Justiça é isso. Então Abraão está falando com Deus assim, olha, não pesa o justo com os ímpios de forma igual, não. Senhor, por favor, não pesa o justo com os ímpios de forma igual, não. Não traz juízo sobre esse lugar de forma igual, não. Tem misericórdia. Aí aqui, ó, verso 25. Verso 26. Então disse o Senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. Aí Jesus fala assim, olha, o mensageiro da palavra está pregando o evangelho, está falando assim, olha, arrependa dos seus pecados. Arrependa dos seus pecados, venha a Cristo, venha à cruz. Sabe o que está acontecendo? Por causa de Jesus nós estamos pregando. Então, ainda a ira de Deus não veio completamente, não foi exterminada toda a humanidade por causa de Cristo, por causa de Jesus. Jesus que estava clamando ao Pai por nós, Jesus ofereceu o seu corpo por nós, Jesus foi sacrificado por nós, Jesus foi pendurado no madeiro por nós. Então o quê? Jesus clamou. Abraão é a tipologia de Cristo. Aí o verso 27 diz, e respondeu Abraão dizendo, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, agora me atrevo, ainda que sou pós-cisa, se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse, não a destruirei, se eu achar 45. E continuou ainda a falar-lhe, e disse, se porventura acharem ali 40, e disse, não farei por amor dos 40, disse Deus.
O verso 30 disse mais, ora, disse Abraão mais, ora, não se ire o Senhor comigo, se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30, e disse o Senhor, não farei se achar ali 30. E disse, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Abraão dizendo, se porventura se acharem ali 20. E disse, não a destruirei por amor dos 20. Aí então disse mais Abraão, ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Acabou por essa vez, se porventura se acharem ali 10. E disse, não a destruirei por amor dos 10. Olha só o clamor. Até os 10. Se encontrar 10 pessoas justas aí, não destruirei a cidade, por causa dos justos que estão aí. Mas só que havia só um justo, Ló. Aí o verso 33 diz, e foi-se-lhe o Senhor quando acabou de falar a Abraão. E Abraão tornou ao seu lugar. O Senhor foi da presença de Abraão e Abraão voltou para a tenda. Quem sabe ele voltou preocupado. Agora tem uma coisa para te falar aqui, ó. Abraão, Deus foi da presença de Abraão e Abraão entrou para a tenda. Agora eu quero te falar uma coisa aqui, olha. Jesus Cristo não saiu não, tá? O Espírito Santo está aí. Por causa de Jesus, o Espírito Santo está aqui, nos consolando. Ele não sai, não. Ele fica aí nos advertindo, nos aconselhando, nos dando anonimidade, nos dando amor, nos ensinando coisas que o homem não pode ensinar. Então, assim, a gente vai para a tenda, ele está do nosso lado. Se nós vai para a rua, ele está do nosso lado. Se nós vai para o templo, ele está do nosso lado. Se nós vamos para o carro, ele está do nosso lado. Se nós vamos para qualquer lugar dessa terra, ele está do nosso lado. Por quê? Por causa de Jesus. Amém? Deus abençoe de uma maneira poderosa. Nós paramos aqui no capítulo 18. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Deus abençoe a vocês poderosamente. Seguiremos o próximo estudo. A irmã Marisa vai colocar os dias aí para anunciar. Em nome do Senhor. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe, pastor. Foi uma bênção. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quer dar a bênção apostólica? Amém. Sim, pode falar. Se a irmã Maria quiser falar. Pastor, irmão querido, gostei muito desta lição da palavra. Muito. Como é? Tocou-me no meu coração. Amém. Gostei muito, muito, muito. Amém, minha irmã. Gostei muito. Pedi que o irmão orasse por mim. Agora eu oro agora. Queres que eu ore agora? Oremos agora. Sim. Muito. Palavra tocada no meu coração, irmão. Amém, irmã. Glória ao teu nome. Bendito seja Deus. Senhor Jesus, neste momento, Pai, eu levanto o clamor, Senhor, pela irmã Maria de Jesus, ó Deus. Tem misericórdia, Senhor. Fortalece ela, meu Pai. Fortalece os ossos dela, Senhor. Fortalece a saúde dela, Senhor. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu Pai, qualquer angústia que ela está passando, meu Pai, que o Senhor limpa, Senhor, e dá gozo para ela, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Que ela possa, meu Deus, estar firme na tua presença. Porque eu sei que a sua presença está aí, está aqui, está lá. Não depende de linguagem, de fronteira. Não depende de nada disso, Senhor. Simplesmente o Senhor visita com o seu poder, com sua glória. Toque sobre ela, que ela possa fazer igualzinho que passou com Agar, Senhor. Quando Agar se foi
da Sara e levou seu filho Ismael no deserto, ela contemplando que não tinha água para dar para o filho, e ela colocou o filho numa distância de uma flecha, Senhor, uma distância de uma flecha, de tiro de flecha, se apartou e começou a chorar, dizendo: meu filho vai morrer. Mas eu creio, meu Pai, através da sua palavra, que quando ela começou a rogar a Deus, o filho começou a chorar, desesperado, e Deus ouviu o clamor do menino, diz a palavra, ouviu o choro do menino, e Deus falou com a mulher: Agar, levanta-te daí, alça, levanta seus olhos e contempla o poço que está diante de ti, toma água e leva para o teu filho. Essa é a bênção, o milagre que o Senhor ha estabelecido na vida daqueles que clamam o teu nome. E eu oro por Maria, por minha irmã Maria de Jesus, que ela possa levantar os olhos e contemplar a fonte de água viva que está diante dela, para saciar toda a família dela, em nome de Jesus Cristo, que possa dar água, Senhor, que é o Cristo, Filho de Deus, que é a água, que é o pão, que é, aleluia, a fonte de vida eterna, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Obrigado. Amém, mano? Amém. Glória a Deus. Glória a Glória ao Deus. teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Eu posso fazer uma oração? Pode, Amém. mano. Pai, querido e amado, obrigado, Senhor. Só te quero agradecer, Senhor. Eu te quero agradecer, meu Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Paizinho. Obrigado, Pai. Quero te agradecer, meu Pai, pela minha irmã que veio cá. Já não falava comigo há muito tempo. Eu quero te agradecer, Senhor, por ela vir aqui à minha casa hoje, meu Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado. Quero te agradecer, Pai. Toca nos corações dos meus irmãos e das minhas irmãs, Pai. Toca nos corações dos meus filhos, dos meus netos, meu Pai. E seja feita a tua vontade. Não seja a minha vontade, mas seja a tua vontade, Senhor. Me fortaleças por Deus todas as minhas falhas, minhas fraquezas, Pai. Limpa o meu coração, a minha mente, Pai. Ajuda-me, Senhor, a olhar para ti, Senhor. Estar na tua presença, Senhor. Ajuda-me, meu Pai amado. Obrigado, Senhor. Quero te agradecer pelos meus irmãos orarem por mim, Senhor. Quero te agradecer, Senhor, por tudo que tens feito na minha vida, meu Pai. Nada sou sem ti, Senhor. Oh, Pai querido amado. Pai, eu te entrego o meu filho Félix, Pai. Seja feito limpa aquele coração, Pai. Liberta do tabaco, liberta da droga, Pai. Dá alimento, Pai. E aquele que só pensa no negativo, Pai. Tira aquela ideia, Pai, seja feita a tua vontade na vida dele, Senhor. De querer tirar a vida a ele próprio, Pai. Oh, Senhor, toca no meu filho, Senhor. E também no meu filho, no Hugo, Pai. Também por causa do tabaco, da bebida e da droga, Pai. Eu te entrego os meus filhos nas tuas mãos, Senhor. Não seja feita a minha vontade, mas seja feita a vontade do Senhor, meu Deus. Eu te amo, eu te adoro, Pai, querido amado, em nome de Jesus. Pai, tu és a minha fortaleza. Tudo eu posso naquilo que me fortalece.
Nós somos mais que vencedores, em nome de Jesus. Passemos pelas trevas, passemos pelos desertos, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Obrigado, meu Pai. Obrigado em nome de Jesus. E para a tua glória. Fique comigo, Pai, com meus queridos irmãos, meu Pai. Onde estiverem, todos os teus anjos da minha casa, à entrada e à saída, Senhor. E seja feita a sua vontade, meu Pai. Muito obrigado, meu Pai. Te entrego também a irmã Maria e a sua família, Pai. Também te entrego o pastor Miqueias e toda a sua família, Pai. O trabalho que ele anda a fazer, ganhar almas para ti. Senhor, isso é muito vasto, meu Pai. Obrigado pela palavra que me tocou no meu coração, Senhor. Ajuda-me, Senhor, a olhar para ti. Está mais na tua palavra, Pai. Dizer obrigado pelos dias bons, obrigado pelos dias menos bons. Senhor, te entrego tu nas tuas mãos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Deus abençoe, irmão. Em nome do Senhor. Amém, irmã. Pai, tu deste as lágrimas,